Olá, pessoal. Aqui é o professor Patrício Alencar e nessa aula nós vamos tratar um pouco sobre o conceito de soberania digital, especialmente num contexto internacional. Vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser a soberania digital, soberania de dados como sendo um tipo específico de soberania digital, espaços de dados internacionais, que vem a ser um conjunto ou uma ideia de um ecossistema fechado de empresas que permutam dados sensíveis de operações entre as empresas, e essa ideia tem crescido muito na Europa. E vamos falar também um pouquinho sobre o panorama mundial, de como essas leis para governar a IA estão evoluindo no mundo, e uma discussão final e algumas direções para a pesquisa. Começando então pela definição do conceito de soberania digital, a gente precisa então entender o que vem a ser soberania, né? Então, o termo soberania, né, de acordo com o Pierucci, em 2025, soberania é um conceito fundamental do pensamento político moderno. Serve de ponte entre política, filosofia política e direito internacional. Já o Philpott, em 95, já tinha definido que soberania é definida como autoridade legitimamente suprema em um território. Então a gente começa a entender que a soberania tem a ver com poder, controle e tem a ver com território, né? Então aqui a gente tem que lembrar de dois conceitos que estão relacionados ou vão ajudar a gente a entender o que é a soberania digital. Primeiro que vem a ser a autoridade, né? A autoridade refere ao direito reconhecido de governar, envolvendo uma relação estrutural entre governantes e governados. A autoridade ela configura uma relação hierárquica em que a legitimidade surge de um reconhecimento compartilhado do sistema no qual o Estado possui o monopólio pela força. Já a territorialidade tem a ver com esse exercício da autoridade política em limites espaciais, né? Então, seria o escopo geográfico onde essas estruturas de governança são válidas, né? Onde a soberania é válida. Então, a territorialidade é importante para a gente definir o escopo da soberania, onde é que ela é válida, até que ponto o Estado é soberano sobre determinado espaço. Então, é aí que vem o conceito de territorialidade, né? E também, o Gienens, em 2016, né, nesse artigo The Manifold Meanings of Sovereignty, jornal holandês de filosofia legal, ele diz que também há uma separação entre soberania de jure e soberania de facto, né? Que no caso a soberania de jure é a soberania reconhecida por lei, mas existe a soberania de fato, que é aquela que realmente acontece, que está na prática. É o exercício efetivo de poder sobre uma determinada base. Que base é essa? O escopo que a gente falou, que é a territorialidade. Então, o que, que vem a ser? A gente já entendeu então que é soberania, que ela é poder, é controle, né? É o uso das estruturas governamentais para fazer valer normas, né? Para governar, e que isso tem a ver com autoridade sobre um determinado território. Então, agora, quando a gente traz para o conceito para o contexto digital, né, onde esse espaço não é um espaço necessariamente físico, mas é um espaço digital, então a gente tem aí a identificação de alguns escopos dentro desse espaço digital. Então, nós temos a soberania cibernética. Que escopo é esse? É o espaço cibernético, né, que envolve essa comunicação, né, o espaço cibernético entre homens e entre a máquina, né, entre o humano e entre a máquina. Então esse espaço é muito, muito gigantesco, até porque nós temos hoje uma sinergia muito grande entre as tecnologias da web e a própria vida humana, né, que estão se fundindo, se aproximando cada vez mais. Temos também a soberania de internet, onde o escopo vem a ser a internet propriamente dita, né, e suas subredes. Tem a soberania digital, que aqui é o nosso foco, né? O escopo vão ser o quê? Recursos digitais. Então, por recursos digitais, a gente entende todo tipo de mídias básicas como texto, áudio, imagem, vídeo e código de programação, né? Então, a soberania digital envolve essas mídias e também as bases de dados, ou seja, bancos de dados, repositórios de dados, né? A soberania digital, ela trata principalmente dessas mídias, né?
Mas se você especificá-la um pouquinho mais, então você vai ter um outro tipo de soberania, que é a soberania de dados. Aí é onde entra os dados, né? Dados privados, dados públicos, né? Dados especificamente. Então aqui nós temos esses 4 níveis, né? Pelo menos de soberania, hoje no campo, né? Dos sistemas de informação em geral. E aqui também há algumas definições, né? Para a soberania digital. Em 2019, então, o Culture e Tulpan, eles definiram como sendo o seguinte: a capacidade para coletivos, ou seja, estados, comunidades, movimentos sociais, de inovar ou engajar em desenvolvimento tecnológico, por exemplo, pelo estímulo da inovação nacional para formas econômicas de nacionalismo, no caso do Estado, desenvolvimento de software livre ou infraestruturas autônomas para organizações da sociedade civil, ou segurança e privacidade na posse e controle sobre dados de um indivíduo, de um grupo de cidadãos ou de um Estado. Ou seja, são várias facetas, né, que juntas, né, compõem essa definição bem complexa do que vem a ser soberania digital. Já a definição do Paul e Thiel, em 2020, é um pouco mais objetiva, dizendo assim: no mundo digital, o conceito de soberania descreve formas de independência, controle e autonomia sobre infraestruturas digitais, tecnologias, dados e conteúdo digital. Né? Então, quando a gente agora vem para a parte dos dados, né, não somente no digital, que aí pode envolver mídias mais básicas, como texto, áudio, código de programação, vídeo, imagens, né? Nós temos então dados, conjuntos de dados de interesse, dados privados, sensíveis, tanto do indivíduo quanto também dados da empresa ou do Estado. Então nós temos essas 3 instâncias, né? O indivíduo, o Estado e as organizações privadas. Esses 3 tipos de agentes possuem dados que são chamados dados privados ou sensíveis ou sigilosos, dados que eles trazem um valor, né? Tanto de negócio quanto um valor pessoal intrínseco. Então, no campo da soberania de dados, nós temos o quê? Que a autodeterminação da soberania de dados é definido por Jark, Otto e Ram, em 2019, como sendo autodeterminação de como, quando e por qual preço outros atores na cadeia de valor de compartilhamento de dados poderiam usar meus dados. Então, eu gosto dessa definição porque ela basicamente diz assim: a autoridade ou o direito de definir quem, quando e o que pode ser feito com os meus dados. Né? Já Loff, em 2021, diz que a soberania de dados refere à autodeterminação de indivíduos e organizações com respeito ao uso de seus dados. Banzer, em 2021, disse que é a habilidade de formular regras de uso de dados, influenciar e rastrear fluxos de dados ou informação, preservando a liberdade de decidir não compartilhar dados ou migrar dados sempre que ou onde quer que seja desejável. Também é uma definição bem prática. Então, a gente precisa aqui entender que dentro desse campo da soberania digital aparecem então alguns elementos, alguns conceitos, né? Temos aqui então um pequeno mapa conceitual. Então nós temos aqui nesse mapa conceitual, né, definido por von Schoenberg e Hellmeyer e Otto em 2024, eles definem esses conceitos aqui num contexto de soberania de dados. Né? Então, aparece aqui, então, a noção de um provedor de dados, aparece também um consumidor de dados. No meio, a gente tem também aqui um acordo de compartilhamento dos dados, que é isso, né? Nós temos também uma infraestrutura de dados, né, que vai armazenar esses dados. Nós temos os dados propriamente ditos. Nós temos também um aspecto de confiança, que é um requisito necessário para que tudo isso aqui aconteça, esse fluxo, né? E nós temos também a cadeia de valor e o ciclo de vida dos dados, que inclui desde a criação até o armazenamento, o uso, compartilhamento, arquivo e destruição ou exclusão dos dados. Então aqui nós temos um pequeno glossário, né? Que dados são esses? Dados são recursos a serem controlados. Por exemplo, tem bancos de dados, ideias, tecnologias, dados pessoais e dados de empresas, né? Dados de Estado também. Um provedor de dados, no caso, seria uma pessoa natural ou uma empresa, uma organização, que tem o direito de controlar esses dados.
Já o consumidor de dados é a pessoa natural ou empresa ou organização que vai fazer uso desses dados para um determinado fim, preferencialmente de criação de valor. O acordo de dados, no caso, é um acordo físico ou digital, né, que ele vai definir as políticas ou normas de uso sobre aqueles dados. Então, hoje, já se trabalha muito em termos de tecnologias para representação de acordos de dados, onde esses dados ou esses acordos de dados eles precisam ser formalizados em linguagem de máquina, de forma que as plataformas das empresas possam negociar acesso a esses dados de forma semiautomática, com pouca ou nenhuma intervenção humana nesse processo de negociação sobre os dados. A cadeia de valor inclui, então, os atores envolvidos na criação, na manipulação, na transferência, no uso dos dados sensíveis. Né? O ciclo de vida dos dados inclui desde a sua criação até a sua destruição. A infraestrutura de dados refere à infraestrutura física, ou seja, os data centers, estruturas de nuvens de dados, provedores de nuvens de dados, ou seja, todo o aparato de hardware e de rede para poder armazenar esses dados sensíveis. E nós temos a confiança, que é um valor de base, né, da soberania digital, porque o objetivo é de se estabelecer comunidades de confiança, né, tanto empresariais quanto de indivíduos, para o compartilhamento dos dados. Porque sem a confiança não tem como realmente ter o conceito de soberania. E aí, então, a gente traz para cá essa discussão sobre espaços de dados internacionais, os International Data Spaces. O que é isso? Né? Como é difícil regular o mundo todo, né, sobre como a gente vai produzir dados, como vai consumir esses acordos de dados, bem, a indústria sempre anda um pouco à frente nesse sentido mais prático. Né? Então, a International Data Spaces Association, IDSA, com sede no Instituto Fraunhofer, na Alemanha, propôs então um comitê composto por várias organizações governamentais e não governamentais, instituições também privadas, empresas, para formular ou tentar estabelecer normas para se construir ecossistemas de dados, ou seja, grupos ou conglomerados de empresas e indivíduos e organizações que formam uma espécie de espaço privado onde lá eles podem compartilhar dados de forma segura. E esses dados a gente não está falando simplesmente de dados pessoais, nós estamos falando também de outros tipos de dados, dados financeiros principalmente. Então são dados, por exemplo, de performance da empresa, número de vendas realizadas, containers. Então são dados que referem tanto à operação das empresas quanto também aos dados dos compradores. Então, nesse sentido, os espaços de dados internacionais podem manipular vários tipos de dados, desde os dados mais privados do indivíduo comprador até os dados da própria empresa que faz essa intermediação com os consumidores e a cadeia de valor. Então, nesse caso aqui, nessa figura, você pode ver que no meio tem alguns papéis de negócio, né? A IDSA estabelece alguns papéis que empresas podem desempenhar nesses cenários. E para que elas possam se cadastrar nesses espaços, elas precisam adquirir certificações organizacionais emitidas por empresas de auditoria, né? Empresas de auditoria global. Por exemplo, EY, PricewaterhouseCoopers, PwC, Deloitte, enfim, empresas como a Accenture também são empresas de auditoria de sistemas de informação que podem avaliar, né, e conferir se essas empresas estão preparadas para atuar no mercado como esse, o mercado de dados. Então lá nós temos, por exemplo, aparecem as figuras dos data owners, que são os proprietários dos dados, os provedores de dados, os consumidores de dados, os usuários dos dados. Temos também os chamados serviços de intermediação de dados, que são os broker service providers. Temos também os provedores de serviço, né, que vão ter a incumbência de armazenar os dados de forma mais técnica. Temos as chamadas clearing houses, né, que são organizações que vão fazer a auditoria das transações. Temos também provedores de aplicativos, né, os App Store Providers.
Temos também os app providers, que são os provedores, os provedores, as lojas, né, de provedores onde os provedores podem, lojas virtuais onde os provedores de software podem publicar seus softwares que vão fazer a manipulação dos dados dentro do espaço de dados internacional. Um dos principais componentes de software são chamados conectores de dados, que eles vão fazer o quê? A transformação dos dados internos da empresa para um formato global, né? Um formato da rede, um formato que possa ser transferido e compreendido pelos demais participantes da rede. Então, por exemplo, uma empresa ela pode ter a sua base de dados expressa ou definida no modelo relacional, banco de dados relacional. Já outra pode utilizar um NoSQL, outra pode utilizar, por exemplo, XML. Então, assim, cada empresa tem sua própria forma de armazenar os dados, mas quando se trata de permuta de dados no espaço, que todo mundo tem que entender o que está sendo transferido, então existem essas traduções de dados. E isso é feito por um tipo de componente de software bem específico chamado Data Connector. É um aparato bem técnico, mas basicamente é uma aplicação composta de vários tipos de algoritmos para a transformação de dados de um formato para outro. Então, esses espaços de dados internacionais, né? Aqui nós temos abaixo, abaixo na figura. Essa figura que foi extraída do modelo de arquitetura de referência 4.0 da IDSA. Nós temos, então, várias empresas, né? Essas empresas vão se comunicar através, né, dos espaços de dados internacionais com outros provedores de serviço. Então, por exemplo, elas vão interagir com indústrias ou empresas de computação em nuvem, marketplaces, né, internet das coisas, né, provedores também de dados abertos. Né? Então, enfim, é um ecossistema completo de empresas, dados e infraestrutura física. Né? Então, a IDSA ela visa regular as normas organizacionais que os atores precisam estar em conformidade para operar nesses mercados e também as normas técnicas para construir as suas arquiteturas de software de modo a poderem operar nesse mercado, porque os dados precisam estar formatados em determinado padrão. Contratos de dados também utilizam linguagens padronizadas. Então, quem deseja entrar nesse mundo dos International Data Spaces precisa aderir a normas técnicas e organizacionais. Mas agora, vamos ver então como é que o mundo, né, está em relação à legislação para a IA. Eu fiz esse breve apanhado aqui sobre os espaços de dados internacionais porque é uma forma mais concreta de ver como a soberania de dados está funcionando no mundo privado. Então, aparentemente, são dois mundos disjuntos. Eles podem se encontrar, mas o que a gente vê aqui na prática, as empresas estão criando ecossistemas fechados para realmente prover seus dados. Enquanto que no ecossistema global de IA, a coisa está mais desregulada. Então, vai demorar um certo tempo, né, até a gente ter essa regulação global. O que imagino que possa acontecer é que ideias como essa, da IDSA, elas possam adquirir um escopo maior e possam ser adotadas um escopo global para IA. Não somente para sistemas de informação empresariais, mas sistemas de IA dentro do ecossistema de IA, que é muito mais complexo. Né? Bem, a próxima parte dessa apresentação ela está baseada nesse estudo técnico, né, de autoria do Soares, de julho de 2025, e esse trabalho é um trabalho independente, né? Vocês podem ver a referência completa desse trabalho, está aí disponível, e não é um documento oficial, né, do governo federal brasileiro, ele é um estudo técnico de viabilidade. Tá? Então, ele serve de base para a gente entender como é que está a situação no mundo, hoje a regulação de IA. Então, a gente vai classificar, então, o autor ele classifica, então, a situação da legislação de IA no mundo em dois grandes grupos. Primeiro, quais são as leis que já estão consolidadas, e aí nós temos leis mais abrangentes que já estão promulgadas, incluindo a Lei de IA da União Europeia, o Ecossistema Regulatório de IA da China, o Framework de IA da Coreia do Sul e a Lei de Promoção da IA do Japão.
Já nós temos algumas leis em andamento. E aí incluímos, então, o Brasil como sendo um dos pioneiros nesse grupo, com o projeto de lei 2338 de 2023, que nós já estudamos em uma aula anterior. Temos também a abordagem setorial baseada em princípios do Reino Unido, o mosaico de leis estaduais independentes e orientações federais dos Estados Unidos, e temos a lei de AI de dados do Canadá. Essas abordagens elas usam diferentes formas de enxergar ou de classificar os seus sistemas. Então, algumas abordagens elas utilizam a parte de riscos, ou seja, elas classificam sistemas de IA como tendo um determinado nível de risco, alto, excessivo, baixo, nulo. Temos também a abordagem setorial específica, onde o país enxerga o problema da classificação de IA como sendo variável de acordo com o setor da indústria que ele atue. Então, por exemplo, sistemas médicos, sistemas de armas autônomas. Então, há alguns países que enxergam essa classificação mais por setores da indústria. Há outros que baseiam, então, em princípios suaves, ou seja, não existe uma lei, um aparato legal muito, normas muito amarradas, mas existem princípios de alto nível, ou chamadas de soft laws, ou leis suaves. Tem também os sandboxes regulatórios, que no caso seriam ambientes de teste e simulação, inclusive para escrutínio ético. E esse é o caso do Brasil, né? O Brasil quer utilizar uma combinação de riscos e sandbox regulatório, e tem a abordagem híbrida multicamadas, ou seja, que ela pode utilizar várias regulações, cada uma de um jeito, ou até combinar esses quatro tipos. Tá? Começando pelas leis consolidadas. Bem, começamos então pela primeira que foi promulgada no mundo, que é a Lei de IA da União Europeia, né? Ou EU AI Act. Então, nós vamos ver aqui então, classificar essas abordagens de acordo com a sua data de publicação, princípios que elas usam, quem faz a governança e quais são as críticas atuais. Uma leitura mais aprofundada vai revelar como foi que se chegaram até essas críticas. Mas a gente, para sermos parcimônicos nessa apresentação, vamos nos limitar a esses destaques. A lei da União Europeia ela é a primeira lei abrangente de IA do mundo. Foi publicada no Jornal da União Europeia em 12 de julho de 2024 e está para entrar em vigor pleno em 2 de agosto de 2026. Ela é classificada, ela é baseada na classificação de riscos de IA, como sendo IA inaceitável, de alto risco, limitado, mínimo ou nulo. Quem faz a governança, né, dessa lei, ou quem vai fazer o monitoramento dessa lei, é o Gabinete Europeu de IA, autoridades nacionais de fiscalização, que vão ser instituídas pelos governos, né, federais de cada país da União Europeia, e órgãos de consultoria, que aí incluem empresas de auditoria privada independente. As críticas, né? É que ainda falta um equilíbrio melhor entre inovação e proteção. Alguns acham que a inovação pode ser comprometida por excesso de proteção. Os custos também da conformidade não vão ser baixos. Aproximadamente nesse ano estão sendo investidos em torno de 31 bilhões de euros. E a complexidade da lei. Agora, o ecossistema regulatório de IA chinês. Né? Algumas medidas começaram a ser lançadas em 2023, chamadas medidas provisórias de serviço de IA generativa. Já os requisitos de segurança de IA generativa surgiram em 5 de 2024. E aí depois veio mais uma lei, né, mais um projeto de lei, que foi a rotulagem obrigatória de conteúdo gerado por IA, de 1 de setembro de 2025. E teve também o quadro de autoridades de governança, 9 de 2024. Ou seja, é um conjunto de várias camadas de regulações. Tá? Por isso que os princípios, a supervisão deles é estatal. Existem várias camadas de controle. Então, cada documento desse rege uma camada. Né? A camada das autoridades, a camada de geração de conteúdo, a camada de segurança, a camada de medidas provisórias. E ela é baseada, né, esse ecossistema regulatório é baseado num forte controle estatal do conteúdo, muito escrutínio ético, né, e forte segurança. Já a parte de governança ficará ao encargo da administração, vai ficar ao encargo do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e vários comitês de ética. Tá? E as críticas, né?
As críticas são que há restrições potencialmente limitadoras para expandir o comércio da China, que a liberdade de expressão pode ser gravemente limitada por valores socialistas centralizados e que o registro dos algoritmos é caro e difícil de manter, ainda mais num país tão grande como a China. Agora o framework de IA da Coreia do Sul, né? Foi publicado, foi aprovado no dia 26 de dezembro de 2024, promulgado em 21 de janeiro de 2025 e passa a valer em vigor pleno em 22 de 1 de 2026. Então, vocês podem notar que existe sempre um espaço entre a promulgação e o vigor pleno, porque é dado um tempo, né, dos governos, pelos governos, para que as organizações se preparem. O título da publicação é Framework sobre o desenvolvimento da IA e o estabelecimento de uma base para a confiabilidade. Essa abordagem da Coreia do Sul ela é baseada em riscos, tem um sistema próprio de riscos, então não é igual da União Europeia, tá? Tem uma outra semântica. No documento deles eles escrevem, mas tem 3 tipos de IA. IA de alto impacto, tem algumas IAs que são permitidas, porque são as chamadas exclusões ou exceções, que são IAs um pouco mais, vamos dizer assim, desgovernadas, mas não são governadas pelo escrutínio público, mas elas são avaliadas internamente pelo governo, porque são IAs para a segurança e defesa nacional. E tem as IAs generativas e de uso geral. Tá? A governança vai ser feita pelo Ministério da Ciência e TIC e outros órgãos nacionais que vão ser criados, como, por exemplo, o Comitê Nacional de IA. As críticas a essa lei incluem que o seguinte: precisa-se de um detalhamento regulatório, ou seja, a lei ainda é muito abrangente. Também há uma preocupação de que essa lei ela afete parceiros comerciais da Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul, né, ela detém várias alianças comerciais, né, com empresas multinacionais. E aí então há um receio de que essa norma afete essas relações. E também há uma preocupação de que o Estado cometa algumas violações de direitos humanos, né, pelo poder público. Finalmente, nesse grupo, nós temos a Lei de Promoção de IA do Japão, né? É denominada AI Promotion Act. Foi aprovada em 28 de fevereiro de 2025 e foi promulgada em 4 de junho de 2025. Não se sabe ainda quando ela entrará em vigor pleno, mas em breve. Ela é baseada num conceito de soft laws, ou seja, são princípios de alto nível sugeridos pela indústria, mas não foram estabelecidos por governos, por órgãos federais. Então, assim, ela também, essas leis suaves, elas têm uma base filosófica, que são os princípios sociais de IA centrada no humano, que foram publicados em 2019 no Japão. Os órgãos de governança incluem o Quartel-General de Estratégia de IA e o Instituto Japonês de Segurança de IA, o JAISE. As críticas é que essas diretrizes suaves, elas podem, digamos, serem muito frouxas e podem abrir margem para oportunismo por parte de algumas empresas. E também é uma crítica sobre a violação da ética e de direitos humanos também. Agora as leis em andamento. Começando pelo Brasil, então nós temos o projeto de lei, né, de 2023, o projeto de lei 2338, que nós já discutimos em detalhe em outra aula, mas em resumo, é pioneiro na América Latina. Ele foi apreciado pelo Senado brasileiro em junho de 2024, mas ainda está em fase de ser realmente promulgado como lei. Né? Então, ele foi apreciado pelo Senado, mas não foi ainda promulgado como lei. Pode ser a qualquer momento, agora em 2025 ou 2026, que ele seja finalmente promulgado. O princípio aqui, né, é uma combinação de classificação baseada em riscos e o sandbox regulatório, que é inspirado na lei da União Europeia, e visa, né, balancear a inovação e proteção de direitos humanos. Além disso, ela tem uma forte base no Código do Consumidor. Então, o órgão nacional responsável por monitorar essa lei é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Visa-se, então, criar 3 órgãos que vão auxiliar a ANPD, que é o Sistema Nacional de Regulação e Governança da IA, CIA,
Conselho Permanente de Cooperação Regulatória da IA, CRIA, e o Comitê de Especialistas e Cientistas da IA, que é o CECIA. As críticas são o quê? ONU sobre desenvolvedores, então vai ser bastante caro. Tem também um risco de sobreposição legal, ou seja, esse projeto de lei ele mexe com várias outras leis, inclusive com o Código do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados e também o direito da propriedade intelectual. Então, aparentemente, há alguns conflitos que precisam ser resolvidos entre essas leis. Outra coisa é que esse controle excessivo ele pode também comprometer, digamos assim, a liberdade de criação ou de inovação do setor público, do setor privado na IA. Já no Reino Unido, nós temos a chamada abordagem pró-inovação para a regulação da IA. Até agora existe, não é uma norma formal, existe um white paper, que é um artigo genérico, né, lançado pelo governo, que esses white papers são geralmente artigos, né, mais genéricos para uso público. É uma mistura, né, de princípios baseados em risco e de setores também, tipo análise de setores. Até agora o monitoramento da situação é pelo Financial Conduct Authority, né, que é a autoridade do país para controle financeiro, a Secretaria de Comunicações e o Instituto de Segurança IA, para avaliação de riscos. Mas ainda vão criar uma entidade chamada AI Authority, que é a autoridade IA, para poder realmente fazer a governança. As críticas é que essa indefinição tem a ver com a transição do governo, né, do Reino Unido, a transição atual. Tem um risco de orientações conflitantes, tem incerteza regulatória, então nada pode ser levado em lei, porque não há regulação formal, legislação. E também disse assim que é uma abordagem tipo todos os olhos, mas sem mãos, ou seja, tem muita antecipação, muita precaução e pouca ação prática. Temos também, então, o chamado mosaico de leis estaduais federais de IA dos Estados Unidos. Não há lei federal integradora, né? O que existe é o quê? O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, que é o NIST, né? National Institute of Standards and Technology, que é uma instituição independente de pesquisa e que define vários padrões adotados no ramo tecnológico no mundo todo. O NIST propôs esse AI Risk Management Framework, que é um documento bem completo sobre gestão de riscos de IA. E também alguns estados começaram a elaborar suas próprias leis. Então temos a lei de IA do Colorado, que já vai entrar em vigor em 1 de fevereiro de 2026. Temos também a lei de transparência de IA da Califórnia, que vai entrar em vigor em janeiro de 2026. E os princípios são assim mais baseados por demandas setoriais, né? E a ordem executiva federal do governo Trump foi de manter e aumentar o domínio de IA, do domínio global da IA da América. Então não há ainda um aparato legislativo forte. O que existe é um mosaico sendo criado de baixo para cima dos estados para o governo. E eventualmente vai ter uma dificuldade de se integrar tudo isso, né? É flexível se considerar os estados, mas ao mesmo tempo difícil de harmonizar com o país todo. A governança, né? Por enquanto está em cargo do gabinete do governo, orientações de agências, como por exemplo o NIST, e normas estaduais isoladas, que atualmente algumas estão em conflito com o governo federal. As críticas é a incerteza e o custo de conformidade, fragmentação entre as leis horizontais, ou seja, as leis se comunicam mal umas com as outras, os estados, e se comunicam também mal com os frameworks legislativos do país, né, do governo federal. E isso tem um impacto, né, negativo na liderança tecnológica dos Estados Unidos, no contexto global. Finalmente, nós temos a lei que está sofrendo mais para ser promulgada, é a do Canadá, a chamada Lei de AI de Dados, né? Chamada de AIDA, The Artificial Intelligence and Data Act. Essa lei foi introduzida, né, no Congresso Nacional do Canadá em 2022, como sendo parte de um projeto de lei chamado C-27, que era o Digital Charter Implementation Act. Só que
o projeto prescreveu, por conta de tantos impasses e as representações que eram afetadas, ou os grupos, né, de empresas e de indivíduos que eram afetados por essa lei entraram em conflito tal que a lei prescreveu e não entrou em votação para realmente se tornar uma lei. Então eles vão ter que começar tudo de novo. Os princípios é de que ela deveria ser baseada em mitigação de riscos, né? Mas aparentemente focada na atuação de entidades do setor privado. Aí a governança atualmente está muito fragmentada. Não tem quem governe porque o documento está espatifado, né? Então, o que se tem é que tem um código de conduta voluntário que foi elaborado por algumas empresas, mas não tem respaldo formal jurídico. É só um conjunto de normas de melhores práticas, né? E a situação do Canadá é tida atualmente como sendo um modelo um estudo de caso de fracasso, né, da definição de leis de IA num país quando há várias partes interessadas com interesses conflitantes e pouca harmonização entre essas partes, né? Então as críticas são de que a legislação ela era destinada a aumentar a confiabilidade dos sistemas de IA, mas ironicamente esbarrou na desconfiança do próprio sistema legislativo para aprovar essa lei, né? Então, assim, também que os conceitos-chave são vagamente definidos e a consulta pública também foi considerada excludente, porque foi feita a portas fechadas e com poucas representações de poucas empresas, né? Então, realmente é um caso de confusão essa definição da lei de AI de dados no Canadá. E, finalmente, nós temos aqui um espaço para discussão. Algumas perguntas que ficam, então, e considerações são o seguinte, né? Primeiro que as legislações de IA internacionais parecem refletir o viés político-administrativo de cada uma das nações representantes. É quase que impossível dissociar a visão política da visão legislativa de IA. Mas há oportunidades de pesquisa e desenvolvimento aqui, né? Especialmente no desenvolvimento de regulações e a ética para a IA. Por exemplo, precisa-se agora de sistemas ou frameworks para classificação de risco de IA. Precisa também de paradigmas ou ideias de como se implementar esses chamados sandbox regulatórios, modelos ontológicos para classificação de risco de IA, e aí é onde a gente entra aqui nesse curso, né? Na utilidade desse curso para a gente começar a estudar, né, o que é ontologia, como é que a gente traz essa noção de ontologia como sendo modelo classificatório para classificar esses riscos. E também que há uma tendência, né, de modelagem de ecossistemas de negócios fechados para o mercado de IA, né? Então, como esses ecossistemas vão se formar? Quem são os atores? O que é que eles permutam, né, em termos de informação? Quais são as normas ou políticas que regulamentam esses espaços, né? E, finalmente, como é que você analisa o alinhamento da legislação brasileira de IA e as demais legislações de IA em desenvolvimento no mundo? Então, aqui deixo algumas referências importantes para estudo, porque no próximo módulo, então, a gente vai começar a estudar sobre classificação de risco, né? Vamos ver como é que esses riscos estão sendo classificados. Então, é importante pesquisar como essas legislações e como esses documentos eles foram elaborados e se a gente tem algumas ideias, né, de um norte para que a gente possa criar esse sistema classificatório, né? Essas taxonomias de classificação de risco. Então, aqui deixo algumas referências importantes, como, por exemplo, a lei de IA da União Europeia, né? O framework de gestão de riscos da inteligência artificial do NIST, né? Que é o AI-RMF 1.0, e esse documento que é online, né? Do Reino Unido, que é uma abordagem pró-inovação para a regulação de IA. Ficamos por aqui, então. Até a próxima.